Nós conversamos agora com a jornalista, atriz Hanne Berger. Hoje ela vive na Europa, mas teve origem aqui no Vale do Taquari, principalmente a origem profissional, né, Hanne? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, não és natural do Vale, mas é quase aqui da região, né? Exatamente. Meu pai, na época, era fiscal de ICM e por isso eu nasci na Noai, mas vim para cá com 4 anos e me considero lajadense. Certo. E a opção pelo jornalismo partiu de quê? Tem na família, vislumbrou alguém e achou interessante, quis copiar? Enfim. Na verdade, eu sempre gostei de estar no meio onde as coisas acontecem. E eu comecei a trabalhar no jornalismo praticamente aqui no informativo. Eu fazia diagramação na época, não tinha nem computador, a gente tinha que fazer na mão mesmo. E aí, conversando com o pessoal, né, com os mais velhos da redação, mas é isso que eu quero fazer. Tá ali que eu me decidi. Certo. E foram quantos anos de jornalismo aqui no Brasil? Em torno de 20 anos, né, que eu trabalhei em vários jornais da região. Eu trabalhei na Rádio Hermânia, eu tive meu próprio programa de televisão na Rádio Santa Cruz, trabalhei na RBS cerca de 7 anos. Depois eu fui para São Paulo, onde eu trabalhei mais 4 anos na TV da Rodolink. E vão somando-se os anos, né? Aqui na região, talvez pelo Grupo RBS, seja a maior exposição, assim, né? Trabalhaste nos maiores destaques da programação da RBS aqui. Sim, naquela época o jornalismo regional ainda era muito forte, muito marcante. E nós tínhamos a liberdade de criar bastante, não só recebermos coisas. Então, na época, eu criei o Arrastão. Quer dizer, eu dividi a região em 3 partes e nós íamos de manhã para uma dessas 3 cidades, à tarde para outra e à noite para outra, e voltávamos para casa cheios de matéria. E daí a região ficava integrada. Se via coisas de Capitão, Nova Brécia, todo o interior. Infelizmente, hoje isso não acontece mais. É, bem difícil. E a partir de que momento tu pensaste que, bom, chega de Brasil, vou alçar voos e foi parar na Europa com escala em Hollywood, chegou à Europa? Olha, tem muitas coisas que a gente não planeja na vida. Eu nunca planejei sair do Brasil. Eu acho que, especialmente no Sul, tem uma qualidade de vida muito boa. Mas, como as coincidências, né, se diz, levam a gente adiante, eu conheci um holandês, gerente da Philips, em São Paulo, quando estava trabalhando na TV Rodolink. Nos apaixonamos e resolvemos casar. E aí eu fui para a Alemanha. E lá eu continuei com o meu jornalismo. Certo, quer dizer, foi pelo coração e o coração pela profissão não pude largar. Mas também a questão o fato de ser atriz ou ter essa vontade, enfim, foi maior e lá na Europa conseguiu também exercer essa profissão com mais afinco do que aqui, né? Na verdade, eu realmente decidi fazer uma pausa com jornalismo em 2006. Aí eu quis aproveitar essa minha experiência em frente às câmeras e resolvi estudar artes cênicas. Então fui para Hollywood, eu fui para Roma, fui para a Itália. Meu professor trabalhou 14 anos com Lee Strasberg, que é um dos grandes nomes na parte de artes cênicas. E aí eu pulei na água fria, fui fazer cinema na Alemanha, fui fazer televisão, funcionou bem. E agora eu já estou numa idade que os papéis pulam de mulheres de meia idade para vovós. E como eu não faço bem, né, digamos, o perfil da vovó, então eu tenho que esperar um pouquinho até chegar a essa parte. E resolvi, então, reativar o meu programa de televisão lá, voltar para o jornalismo. A Alemanha passa, pelo menos para nós aqui que estamos distantes, uma área assim, de um país mais fechado. Apesar de que agora com essa questão das migrações todas que estão acontecendo pelo mundo, a Alemanha foi a primeira porta que se abriu para os migrantes lá na Europa. Mas como foi a recepção para ti, apesar já do vínculo e tal, estar casada com alguém que seja da Europa, como foi a recepção profissional para ti? Como é trabalhar lá? As portas estavam abertas também, estão abertas ainda? Ou foi bastante difícil abrir essas portas? Foi bastante difícil. Num primeiro momento as pessoas olham para você, ela é alemã, muito bem, oi, tudo bem, são muito simpáticos. Aí você começa a falar, você tem um acento em que não é. Então eles se retraem um pouco.
Então, no primeiro momento, eu quis estudar, eles não me permitiram. Eu tive que fazer tudo de maneira particular. E no jornalismo, eu fui bem aceita no TIDE-TEFAL, que é uma espécie de TV Cultura, em Hamburgo, onde eu moro, porque o Brasil tem uma imagem muito positiva. E eu quis trazer alguma coisa do Brasil para a Alemanha e eles abriram as portas para mim. E desde lá eu tenho batalhado muito para que se mostre um Brasil diferente. Mas você, como autônoma, arca com todos os custos de produção, pré-produção e pós-produção. Então, não é fácil. Certo. Atualmente tu está trabalhando num programa, ou produzindo este programa nessa emissora de TV, que seria a espécie de TV Cultura lá. Nesse momento eu estou preparando a reestreia, né? Nós tivemos um stand-by de 6 anos e agora em novembro eu pretendo fazer um especial de relançamento, que vai trazer os melhores momentos desses 6 anos, 8 anos que nós tivemos e começar uma nova etapa. Certo. Qual é a grande diferença da comunicação de lá e a comunicação de cá? Viveste as duas e tem essa experiência de viver as duas. Eu vou falar mais como repórter e apresentadora, porque é o que eu mais vejo lá fora, a diferença. Aqui no Brasil se valoriza muito o repórter e o apresentador. Quando tu és repórter, tu sais para a rua e tu és responsável pela equipe. Tu decides, vamos fazer essa imagem, vamos falar a respeito disso, vamos falar a respeito daquilo. E tu apareces muito mais. Então, tu és valorizado como profissional. Lá fora, o repórter tem mais o papel de um produtor. Quer dizer, ele vai para a rua, ele faz a reportagem, mas ele não aparece. Quer dizer que você vê o repórter só em momentos especiais, um boletim ao vivo, uma coisa que é um break news, alguma coisa assim, mas caso contrário, você não vê o repórter diariamente como aqui no Brasil. Só aparece quando é inevitável que apareça mesmo. Exatamente. Bom, já é uma diferença perceptível, né? E qual é a tua estada aqui no Brasil, se estende até quando? Eu fico até o dia 15 de setembro, quando eu volto, então, para Hamburgo. E além, é lógico, dessa questão profissional também, que está nesse período de preparação do trabalho, aproveitaste para fazer a visita à família, né? Portanto, praticamente toda aqui. Quase toda a família. Não tem um Berges que não seja parente aqui, né? E já falei com o Lauro, né? Que eu achava que era meu tio, mas fomos olhar, a árvore genealógica é meu primo. Né? E vou apoiá-lo nessa iniciativa de fazer o Festival de Cinema de Lajeado, que eu acho que é uma coisa maravilhosa a ideia dele. Certo. Também passaste por outras cidades aqui da região que tem vínculo, tem o pezinho na Alemanha, né? Como a gente gosta de dizer. Forquetinha, por exemplo, que o prefeito Richter está querendo transformar numa pequena Alemanha aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, já é uma pequena Alemanha, né? Porque nós somos de origem, nós falamos alemão em casa, nós estudamos na escola, nós comemos comida alemã. E eu acho que, como muitas coisas aqui no Vale, são coisas bonitas, preciosas, que nós temos que valorizar e quem sabe fazer dinheiro com isso, fazer recursos para o setor público e para o privado. A região tem coisas tão belas como na Europa, a Noruega. Eu tenho mostrado fotos da Noruega para conhecidos e as pessoas juram que é a Serra do Rio do Rastro ou é aqui na região de Iputinga, né, Antagorda, e não é. É a Noruega no verão sem o gelo. Né? Então, o que eles fazem? Com uma beleza natural, eles montam um lugar onde o turista possa tirar algumas fotos, possa comprar um souvenir, tomar um café e está pronto. E você paga por um tour de 3, 4 horas, 43 euros, que hoje seria 3 vezes 14, 130 e poucos reais. Nós temos condições de fazer isso no Vale, eu acho que isso tem que ser pensado. Certo. E tem a questão do turismo interno, né? Nós sempre pensamos, quando falamos em turismo, de receber pessoas de outros lugares, mas as pessoas do Vale mesmo não conhecem o Vale. Isso lá na Europa tu percebe existir mais? Ou também lá se espera que o turista venha de longe para conhecer a nossa região? A região deles, no caso. Não, lá é o contrário. O alemão valoriza muito o próprio país. Né? Eles viajam muito dentro da Alemanha.
mesmo porque as pessoas acham que todo alemão fala inglês. Não, não é verdade. Eles preferem falar o alemão e viajam dentro do próprio país, né? E o sistema de férias também lá é diferente, porque na Alemanha existe menos sol, então eles preferem fazer férias curtas, 2, 3 vezes por ano, e algumas vezes vão para fora, por exemplo, para a Espanha, né, que é um lugar que tem mais sol. Mas normalmente o alemão médio, com um salário médio, viaja dentro da Alemanha. Bom, Rani, eu quero te agradecer. Nosso tempo está esgotado e Muito dizer que obrigada. sempre que passar aqui pelo Brasil, dê uma Com passada prazer, aqui. trarei novidades e, se Deus quiser, trocaremos figurinhas também. Que bom, é isso aí.